Olá, mamães, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre os benefícios da atividade física na gravidez. Será que você deve sair dessa preguicinha que eu tô curtindo aqui na minha rede? Você deve estar aí curtindo na sua rede, na sua cama, no seu sofá, vendo televisão. Será que vale a pena a gente sair, dessa preguiça da gestação e cuidar um pouquinho do nosso corpo? Será que tem benefícios para você, mamãe, para sua saúde, para sua autoestima e benefícios para o seu bebê? Hoje eu tô aqui para te contar um pouquinho sobre esses benefícios e também para explicar quais as relações entre a atividade física, a intensidade e o uso das cargas nos exercícios. É uma das grandes dúvidas das mamães. Ela surge logo de cara quando a gente descobre que está grávida, principalmente para aquelas que já treinam. Hoje eu tô aqui para isso, Vou largar meu suco aqui e vou já te puxar para treinar comigo. Estamos juntas, Vem comigo. Então, mamães, agora eu vou explicar quais são os benefícios para vocês, mães, mulheres, em estar praticando atividade física ao longo da gravidez. Vamos lá? Controle no ganho de peso. Diminuição dos riscos de diabetes gestacional e hipertensão. Melhora do condicionamento físico. Diminuição das dores lombares. Controle do inchaço e formação de edemas. Diminuição dos riscos de depressão e estresse na gravidez e pós-parto. Mamãe, vocês já devem ter percebido que logo de cara eu falo sempre no controle de peso. E se a gente observar bem, dentre todos esses fatores que eu estou sempre falando, a diminuição das dores lombares, a diminuição do estresse, os riscos de diabetes e hipertensão, eles estão sempre relacionados ao controle de peso. Se nós controlarmos o ganho de peso, se a gente tiver com uma prática regular de atividade física, a gente vai estar controlando tudo que pode acontecer de errado durante a gravidez. Não vou dizer de errado, mas de não tão saudável ao longo dessa gravidez. Mas e será que tem algum benefício para o bebê? Porque eu preciso te convencer um pouquinho mais, né? Porque mãe sabe como é que é, tá sempre precisando de um convencimento. E no bebê eu tenho certeza que agora você vai se convencer. Tem um benefício enorme para o nosso bebê. Você quer saber qual é? Eu vou te contar. Alguns estudos já relacionam que um programa de exercícios de intensidade de leve a moderado, iniciado na gestação, principalmente na fase de desenvolvimento da placenta, pode aumentar a sua capacidade funcional. Você deve estar aí se perguntando, Roberta, mas o que significa isso? O que significa melhorar a capacidade funcional da placenta? Eu não sei se você sabe, mas a placenta é o órgão vital do bebê. Ele é o órgão do bebê, ele não é da mãe. E é ela, na verdade, que é responsável por todo o transporte do nutriente para o seu bebê. Então, se a gente, através do exercício físico que você, mamãe, vai estar praticando, conseguimos melhorar esse transporte de nutrientes para esse bebê, isso significa que o seu bebê vai ter mais nutrientes. Eu vou melhorar essa chegada desses nutrientes, a quantidade de nutrientes que chega de tudo aquilo que você come. Imagina você comer esse mamãozinho que está aqui atrás de mim, plantado no pé da sua casa, ou até que você compre e ele com certeza chegar no seu bebê. Isso significa que seu bebê vai ter um ganho de peso mais saudável, que ele vai ser um bebê gordinho, fortinho e saudável, bem nutrido. Isso significa que um bebê bem nutrido, uma mãe em forma, é uma mãe que não necessariamente está ganhando peso em excesso, porque não tem relação a mãe ganhar muito peso com um bebê saudável. São coisas distintas. E ao longo dos nossos programas nós vamos estar sempre falando sobre isso. Qual é essa relação? E eu já falo para você de cara que não tem relação a mãe que ganha muito peso com um bebê saudável. Nós queremos bebês saudáveis, com um ganho de peso deles saudáveis e mamães em forma, ok? O que significa uma atividade física de leve a moderada? Quando falamos em atividade leve, muitas pessoas ficam na dúvida, porque o que é leve para mim, Roberta, pode não ser leve para você. E o que é pesado para mim, pode não ser pesado para você. Então a primeira coisa que a gente precisa entender e respeitar é a individualidade de cada mulher.
Isso é uma premissa básica em atividade física para gestantes? Também. Não é porque você está grávida que nós temos que tratar gestantes como todas iguais. Nós não estamos no mesmo pacote. Nós temos que respeitar a individualidade. Então vamos começar a falar no nosso primeiro elemento em relação à atividade física e intensidade. Vamos falar da carga. Como é o uso dessa carga durante os exercícios? Quando falamos em redução de carga, muitas mães se assustam e morrem de medo desse assunto. Eu oriento sempre que a gente faça uma redução de 30% a 50% da carga que estavam acostumadas a usar antes da gravidez. Isso para as grávidas que já treinavam. Não tenha medo dessa redução. Se você pegava um halter bem pesado, passe para um pouco mais leve. Não é isso que vai fazer com que você engorde. O que vai fazer com que você tenha um controle de peso e não engorde ao longo da gestação é uma mudança no seu estilo de treino. O estilo que eu falo é método de treino, que isso só quem vai poder fazer é um personal gestante para você, porque ele vai saber como alterar esse treino e como fazer as melhores escolhas para o seu treino, para atingir os seus objetivos, porque nós temos um objetivo que é o controlar o ganho de peso. Primeiro deles, se você já entendeu que controlando o ganho de peso, eu controlo todas aquelas outras questões, né? Isso aí você já entendeu. Você é uma mãe safa, sarada, já está entendendo quase tudo aqui comigo porque faltam algumas questões. Vamos falar de intensidade? O que é intensidade? Quando falamos em intensidade, nós temos uma orientação básica. O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia orienta que as mulheres grávidas não devem ultrapassar os 140 batimentos por minuto. O que significa os 140 batimentos por minuto? Como que nós vamos controlar isso? Vou dar algumas dicas úteis. A primeira forma da gente estar controlando esses batimentos por minuto, uma forma um pouco mais cara, mas que dá para tentar ter acesso a isso, né? Você pode tentar procurar uma marca mais em conta, que só faça o controle dos batimentos cardíacos ou alguns outros relógios, outros monitores cardíacos que têm outras funções. Então, como que funciona? A gente vai ter uma fita que a gente vai colocar na região baixa do tórax com um relógio. Nesse relógio, nós vamos controlar quantas vezes o seu coração ao longo do exercício vai estar batendo por minuto. O que significa essa recomendação dos 140 batimentos por minuto? Isso gera uma polêmica enorme em gestação. Eu vejo muitas mães grávidas nervosas e um pouco estressadas até em academia, evitando chegar nos 140 batimentos por minuto. Não é que você não possa chegar nos 140 batimentos por minuto. Lembra que eu falei, tudo é uma questão individual. Nós temos que descobrir qual é o seu limite. Pode ser que seja 130 e nem seja 140. E pode ser que para uma mãe atleta seja 145, seja 150, desde que você esteja se sentindo bem. Uma boa forma de você estar controlando isso, e é uma dica que eu sempre dou para as minhas alunas, é você ser capaz de conversar ao longo do treino. É por isso que eu vivo igual uma tagarela, contando piada, conversando sobre o filho, cachorro, papagaio, periquito, o cara que eu falei ali na esquina do supermercado. Eu estou sempre fofocando com as minhas alunas. Por quê? Para interagir com elas, para que elas sejam capazes de estar conversando comigo. Isso nós chamamos de talk test. Você deve ser capaz de conversar ao longo do seu exercício durante a gestação, para que mostre pra gente que ele não seja intenso. Um exercício intenso demais, acima do moderado, de forte a fortíssimo, quer dizer que você não consegue, você fica ofegante, não consegue respirar direito, então você precisa simplesmente não falar com ninguém. Em gestação, isso não pode acontecer. Então essa recomendação dos 140 batimentos é uma maneira da gente estar equilibrando, controlando. Pode ser que o seu limiar seja um pouquinho mais abaixo ou um pouquinho mais acima. Não tenha medo, mas procure regular. Regulando, você vai se sentir mais segura. Uma outra forma é você estar regulando a partir de sentindo os batimentos dos pulsos. Ou então aqui. Mas eu não considero essa uma forma muito eficiente ao longo de um exercício, porque você vai ter que parar para contar. Por isso eu prefiro nem passar isso para vocês. Eu acho muito mais fácil você fazer o exercício do talk test. Se você treina sozinho, vamos fazer o seguinte, coloca uma musiquinha tranquila,
Mas tem que ser uma musiquinha tranquila, tá? Não vai botar uma música muito agitada não, que você já vai ficar agitada para cantar. Aí já vai ficar difícil. Enquanto você tá lá fazendo seu exercício, tenta cantar essa música um pouquinho e ver se você tá conseguindo cantar ou se você tá muito ofegante para cantar. Combinado? Essa é uma maneira super fácil de você estar administrando essa sua intensidade ao longo do treino. Em relação à rotina de exercícios, também é uma outra dúvida super comum entre vocês. Eu prometo que essa é a última. Vocês é que tem que me prometer que essa é a última, não é mesmo? Então, se a gente está falando de uma mãe que está começando, vocês podem estar praticando atividade de 3 a 4 vezes por semana, com sessões de 20 até 40 minutos. De 30 a 40 minutos. Para mães atletas já acostumadas com atividade física, a gente pode estar fazendo de 3 a 5 vezes por semana e eu sempre oriento que a gente tenha um descanso ao longo da semana. Por exemplo, você treina segunda, terça, descansa na quarta, malha quinta, sexta e de repente sábado, descansa domingo. Nunca fazer um treino muito longo. Vão ter sessões aí de 40 a 1h10. Em outro momento, nós vamos conversar sobre o que significa ultrapassar esse tempo de exercício para o transporte de nutrientes de oxigênio para o bebê. Nós temos que evitar uma coisa que chamamos de hipóxia fetal. Nós vamos falar em outro programa sobre isso. Por isso, mantenha-se ligada e ligue-se, porque a atividade física é para trazer bem-estar e saúde para você e para o seu bebê. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com as amigas e dá um clique para mim. Inscreva-se no nosso canal e esteja sempre ligada nas novidades. Um grande beijo para você e até a próxima!